Tudo bom, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para a gente conversar sobre o quinto bloco de atividades que já está disponível lá no Aulep, tá? Então já pode acessar, já alguns já fizeram, outros estão fazendo, mas aqui para a gente ajudar a esclarecer um pouco o tema desse bloco, né? Que é o fim da Idade Média, que é marcado por uma crise muito forte, né? Com grandes guerras, com uma fome, doença, que vai findando a Idade Média, vai chegando ao fim, né? E aí a gente vai mudando de período de história. Nós vamos saindo da Idade Média, passando para a Idade Moderna. Mas antes disso, aconteceram muitas coisas na Europa no fim desse período. Vamos ao nosso material. Então, pessoal, foram muitas transformações que ocorreram nessa Europa medieval durante a Idade Média, né? Lembrando que essas transformações já vinham ocorrendo desde a Baixa Idade Média, né? Lá com o renascimento urbano, né? O comércio, né? O crescimento das cidades, o crescimento populacional. Tudo isso trouxe algumas consequências para a Europa, que enfrentou uma grave crise econômica na parte de abastecimento de alimento, uma crise social com guerras e disputas constantes e também o fim do feudalismo. Né? Aquela relação entre senhor e servo já não está tendo mais tanta força. O senhor feudal vai perdendo força e o feudalismo vai chegando ao fim. E esse período, pessoal, é marcado por catástrofes climáticas, né? Muitas chuvas, dizimam plantações, secas, né? A queda da atividade econômica por conta da queda de produção de alimentos, as grandes guerras que foram, né, sacrificando muitas vidas, né? Deixando todas as pessoas ali tensas, preocupadas com o que ia acontecer depois, né? E as grandes epidemias. Uma delas, nós vamos conversar, foi muito importante e foi muito grave, que foi a peste negra. E dentro desse panorama também, pessoal, teve a queda do Império Bizantino, que era o antigo Império Romano no Oriente. Quando os bárbaros invadiram o Império Romano, né, eles invadiram a parte do Ocidente, onde fica a Itália, Espanha, Inglaterra. Esse espaço onde era o Império Romano, que é chamado de Ocidente, foi que os bárbaros invadiram. O Império Romano no Oriente, os bárbaros não invadiram. E se transformou depois em Império Bizantino, que também vai chegando ao fim nesse período de grandes transformações na Europa. Para a gente começar a falar, vamos dar início então ao período que assolou toda a Europa nesse período, que foi uma fome muito grande, né? E por conta dessa fome, muitas rebeliões ocorreram, muitas guerras. Né? Porque se não tem comida, as pessoas acabam indo ao extremo. E como que aconteceu essa falta de alimento? Vamos lá então, no início da Baixa Idade Média, quando eles começaram a produzir muito, porque criaram novos equipamentos, né? Expandiram a área de plantação, porque aumentou a população, precisava de mais espaço para você poder plantar. Com isso eles fizeram o quê? Desmataram várias partes, né? Derrubaram muitas florestas ali para dar lugar às plantações. Então, pessoal, é possível que esse desmatamento tenha contribuído para as mudanças climáticas. Exatamente. Quando você interfere na natureza, ela te dá uma resposta. E nesse período, eles desmataram um espaço muito grande. Consequentemente, alterou o quê? O regime das chuvas. Ora, vinha chuvas fortíssimas, que acabava com as plantações, outra hora não caía chuva nenhuma. E isso prejudicou muito as colheitas. Olha para vocês verem, na safra de 1314 e 1315, o preço do trigo, que era o principal produto consumido pela população, subiu violentamente. Por quê? Não tinha mais trigo. E o pouco que tinha, eles elevaram o preço,
Então, quem tinha dinheiro comprava, quem não tinha passava fome. Porque não tinha trigo para todo mundo, não tinha cereais, porque as chuvas, né, destruiu tudo que tinha, e a seca também. Então, isso foi causando o quê? Uma grande falta de abastecimento de alimento, que levou a uma grande fome generalizada. Só se alimentava quem tinha dinheiro. Isso aconteceu o quê? Com a população mais pobre, os camponeses. Foram morrendo, pessoal, morrendo de fome, subnutrição. Tinha tanta gente na Europa naquele período que a comida que tinha, o alimento que tinha, não dava conta. Então, muita gente morreu de fome nesse período, pessoal. Foi um período bem complicado nessa questão da alimentação. Outro problema que eles vieram enfrentar depois da Grande Fome foi a peste negra. Olha quanta coisa ruim, pessoal. A peste negra, ela era uma doença transmitida pela pulga que via no rato. Esse rato, eles vieram dentro dos navios lá do Oriente, através de produtos, né? E essas pulgas contaminadas, né? E esses ratos acabaram alastrando na cidade inteira. A cidade já tinha um amontoado de pessoas. Você imagina, não tinha esgoto, não tinha água encanada, esgoto era céu aberto. Aqueles ratos ali, né, aumentou numa quantidade considerável. E essas pulgas acabou aí, né, picando as pessoas e contaminando toda a população da Europa ali. E os sintomas eram terríveis, pessoal. Era febre alta, delírios, manchas escuras e inchações pelo corpo. E toda a população começou a ficar contaminada e ninguém sabia o que era, de onde vinha. E passou a ser chamado de peste negra, que era uma coisa muito ruim. E as maiores vítimas dessa epidemia, pessoal, foram os habitantes das cidades. O pessoal que foi para a cidade, se aglomerou ali, acabou sendo contaminado. E os mosteiros também, né? E essa aglomeração de pessoas causou uma proliferação da doença rapidamente. Olha só para vocês terem uma ideia. A fome já tinha diminuído a população. A peste negra, que era, né, essa doença, acabou diminuindo mais ainda e agravando a situação. Para vocês terem uma ideia, entre os meses de junho e setembro de 1348, estima-se que um terço da Europa, olha, um terço é muita coisa, hein? Metade, mais que a metade da Europa, já tinha sido dizimada, ou seja, destruída, morreu. Metade morreu de fome e metade morreu dessa peste, né? Tudo por conta da falta de higiene e desses ratos que estavam perambulando pela cidade. Aí acima a gente vê uma imagem ali, né, de algumas pessoas no chão. As pessoas não sabiam que essa doença, tinha medo dela, porque não sabia o que causava essa doença. Então, as pessoas morriam e eram jogadas nas ruas. Não tinha enterro, não tinha para onde ir. Isso aumentava o quê? A quantidade de insetos, né, de animais peçonhentos. Então, a situação da Europa foi cada vez mais se agravando. Além disso, pessoal, a fome, a peste negra, o que começou a surgir na Europa? Rebeliões. Exatamente. Né? No campo, tanto na cidade, né, as pessoas começaram a se juntar e se revoltar contra quem? Contra a nobreza, contra a classe social que tinha mais dinheiro. Né? Eles não tinham terra, né? Eles não tinham o que fazer, não tinha alimento. Né? Então, eles começaram a se revoltar. Em alguns lugares, muitos senhores feudais, que ainda o feudalismo estava ali resistindo, para recuperar os ganhos que eles tinham perdido, né, as terras, tentavam forçar os camponeses, cobrando taxas e impostos. Olha só, morreram de fome, de doença, ainda ia cobrar o quê? Imposto, pessoal. Ah, não foi para pouco. Começou a surgir revoltas e rebeliões. Nós tivemos aí várias. Vou destacar para vocês na França, na Inglaterra e na área urbana. Na França, destacou-se a chamada Jacquerie. Jacquerie francês seria o camponês pobre ali, né,
que para eles era considerado um João Ninguém, chamava-se de Jaquerie. E que eles faziam? Eles, os camponeses, eles começaram a se rebelar, saquear, queimar castelos, assassinar famílias de nobres, e essa repressão foi muito violenta, né? Cerca de 20 mil camponeses ali morreram durante o conflito. Então isso acabou agravando mais ainda a situação lá na França. Na Inglaterra, o peso dos impostos também provocaram a reação dos camponeses ingleses. Muitos se revoltaram em várias cidades. Em Londres houve a destruição de palácios, prédios públicos. O rei Ricardo III tentou negociar uma paz com os rebeldes, mas não adiantou. Logo se dispersou, anulou todos os termos e puniu todos os camponeses. Então a população já estava cansada, já não estava aguentando mais. Eles começaram a se juntar. Na áreas centrais, nas cidades, na área urbana, o que aconteceu? Provocou uma crise das corporações de ofício. As corporações de ofício, pessoal, eram aqueles grupos de profissionais e artesãos que trabalhavam juntos em prol, né, do bem comum. Começou a fechar esses estabelecimentos. Então, muitos trabalhadores tiveram salários reduzidos e corte totalmente de salários, né? Isso causou o quê? Outras rebeliões, porque essas pessoas queriam emprego, essas pessoas queriam trabalhar, não tinha mais onde trabalhar. Então, todas essas rebeliões acabou agravando a situação, né, da Europa nesse fim da Idade Média. Entre 1336 e 1384, em Alverney, Landreburg, no sul da França, os artesãos, eles descontentes se uniram aos camponeses formando um grupo armado, que ficaram conhecidos como Turtins. Se juntaram com esse grupo armado e começaram a atacar. Então, olha só, pessoal, juntou a fome, a peste negra e as rebeliões, né? Então, a Europa estava num turbilhão de acontecimentos e não era nada bom, né? Eram coisas ruins que muitas pessoas estavam perdendo a vida nesse período. Então, pessoal, a coisa não parou por aí. Olha como estava a situação, hein? Uma grande fome, a peste negra, as rebeliões camponesas e, para ajudar, uma guerra. Uma guerra, pessoal, que demorou 100 anos, tanto que ela leva o título de Guerra dos 100 Anos. Então, tudo isso acontecendo junto, ao mesmo tempo que foi deixando o feudalismo, o sistema cada vez mais fraco, e o fim da Idade Média cada vez chegando mais ao fim. Essa forma de governo e essa forma de sustentar uma sociedade. E essa guerra contribuiu para isso. E o que era essa guerra, pessoal? Essa guerra era entre dois países, a Inglaterra e a França. E pelo que eles brigavam? Uma das principais causas, pessoal, era a disputa por um espaço chamado Flandres, onde é a Bélgica hoje aqui, né? Era um local de produção de lã, importante para os ingleses, que possuía grandes indústrias de manufatura de tecido. Então eles disputavam com a França esse espaço. Além disso, eles estavam brigando pela disputa do trono francês. Depois que o Felipe IV Belo morreu, não tinha herdeiros, alguns ingleses acharam que tinham direito do trono. Então foi mais um motivo para a guerra. E essa guerra, pessoal, foi longa, muito longa. Durou praticamente 100 anos. E nessa guerra, ora ganhavam os ingleses, ora ganhavam os franceses, né? E qual que foi a principal consequência? Foi a centralização do poder na mão do rei da França. Sim, que quem ganha definitivamente essa guerra, são os franceses. Eles centralizam o poder. Os ingleses derrotados, o que acontece? Acaba tendo uma guerra civil na Inglaterra entre eles próprios, disputando para ver quem ia governar o país. Essa guerra é conhecida como a Guerra das Duas Rosas. Então, essa guerra não trouxe benefícios nenhum, apenas mais um cenário de morte e desolação para a Europa. É importante destacar nessa Guerra dos 100 Anos a figura da Joana d'Arc, né, a heroína francesa, que hoje é santa e canonizada, né? Era uma jovem, né, comum, camponesa, lá de Domenech,
em 1412, o período onde ela nasceu, né? Era um local devastado ali pela guerra. E a Joana cresceu nesse ambiente. Aos 12 anos, a Joana ela começou a ouvir vozes e afirmava serem do arcanjo Miguel, dizendo que ela deveria salvar a França dos ingleses. E o que aconteceu? Ela acabou ficando muito famosa por realmente ter mudado a história da França e ter sido bem sucedida, porque a Joana, ela conseguia, ela falava com os líderes, nova, adolescente, né? Escrevia cartas para os reis e falando como essas pessoas deveriam governar, o que elas deveriam fazer, qual atitude que elas deveriam tomar. E os reis ouviam ela, né? Uma adolescente, 14, 15 anos, era ouvida. E o que ela falava acabava dando certo. Tanto que aos 17 anos ela já tomou a frente dos batalhões, né? E começou a ajudar na batalha, né? Contra os ingleses. Ela era aventureira, ela era muito corajosa, né? Ela fugiu de casa para se encontrar com o rei da França, para falar o que ele tinha que fazer. E o rei escutou ela, gente. Uma jovem adolescente. E o rei ouviu ela, né? Ela tentou impedir um exército inteiro de falar palavrões, né? Também conta que ela levou uma flecha que atravessou o peito e conseguiu ser curada. Por isso que a Joana d'Arc depois ela acabou sendo colocada como uma espécie de santa, porque muitas pessoas passaram a fazer pedidos, a, né, fazer intercessões, orações, para que o seu pedido fosse atendido. E as pessoas acabaram sendo atendido o seu pedido. Ela começou a ser colocada como uma verdadeira responsável por alguns milagres. E acabaram canonizando a Joana d'Arc. Só que a história dela não acabou como um conto de fadas. Não, pessoal. A Joana d'Arc ela acabou sendo queimada na fogueira, porque ela foi acusada de bruxaria, de heresia. Por essa questão de ela ouvir vozes, de ela falar, né, sozinha, ela acabou sendo perseguida e sendo acusada de bruxaria nesse período. E a igreja era muito dura nessa questão. E ela foi queimada em praça pública. Só que depois aí reconheceram ela como uma grande líder, como uma pessoa que fez a diferença na história da França. Ela acabou sendo canonizada e virando santa, a Santa Joana d'Arc. Então, pessoal, o feudalismo acaba chegando ao seu fim. Exatamente. Com tudo isso que aconteceu no final da Idade Média, juntando a Grande Fome, juntando a Peste Negra, juntando as rebeliões camponesas, juntando, né, a Guerra dos 100 Anos, acabou por desmantelar, desestruturar aquela estrutura. Lembra da estrutura lá da pirâmide? No topo estava quem? O senhor feudal, depois vinha, né, clero, nobreza e servo. Essa estrutura acaba se desmantelando, porque o senhor feudal, que tem todo o poder, ele acaba perdendo esse poder com essa crise. Começando ali com a produção de tecidos de luxo, que eram feitas, né, para a nobreza, pararam de produzir. Por quê? Pararam de fazer esse tipo de material e começaram a se dedicar ao que dava mais dinheiro e menos investimento. O que era? A criação de animais. Então, muitos camponeses saíram dos feudos, abandonaram seus feudos feudais, porque não era escravo, era servo. E servo não é obrigado. Ele saiu, abandonou, por isso que essas produções caíram de tecido, e foi criar seus animais, seu pequeno lote de terra, né? E aos poucos, o clero também ali foi sendo constituído por outras camadas, que antes era só aristocracia, era só nobreza, só que tinha dinheiro, que podia participar ali junto da pirâmide, no nível onde estava o clero. Os servos, os camponeses, começaram a ascender e mudar de posição. Então, toda essa estrutura que era mantida pelo feudalismo acaba chegando no seu final. Né? E o senhor feudal perde força, e quem vai ganhando força é o rei, exatamente. O rei, que já existia no período da Idade Média, mas estava lá no cantinho dele, ele começa a surgir. E quem está dando apoio para esses reis? Os comerciantes. Quem eram os comerciantes? Eram aqueles que iam lá nos burgos, né, nas cidades, vender seu produto.
Eles eram chamados de burgueses. Então, essa burguesia, esse comerciante, começa a apoiar esses novo rei. Porque eles querem um rei que atenda a seus privilégios. E não um senhor feudal que tem todo o poder e faz do jeito que acha que é melhor e tem todos os privilégios para si. Então, isso começa sendo mudado nesse período da história. Ok, pessoal? Aí, nas próximas aulas, vamos falar dessa nova classe que surge, que é a burguesia, junto com esse novo rei. Como que vai ser o governo, como vai ser o sistema nesse período, que é a nossa próxima conversa, ok? Bom, por hoje eu fico por aqui. Lembre de fazer todos os exercícios. Vocês terão agora 5 tentativas para fazer. Antes era limitado, mas agora é 5. Vai permanecer a maior nota, tá ok? Qualquer dúvida, me chame por aqui, pelo chat, ou então vocês podem me procurar nas redes sociais, Facebook, Instagram, que a gente vai trocando uma ideia, tá ok? Até mais, pessoal. Tchau!